E eu vim orando essa semana e meditando na minha cabeça, eu já vou colocando coisas e o Espírito vai trazendo insights, porque é assim que o Espírito Santo trabalha, certo? E ele, Bruno, fala sobre mim. O Espírito Santo fala, não, tudo bem, então vou falar sobre o Espírito Santo. E vem acontecendo uma série de coisas essa semana. Por exemplo, hoje de manhã eu cheguei aqui, o Carl está falando sobre o Espírito Santo. O Carl está no fire, voltou da Bethel Church, e ele está cheio do Espírito Santo. E é assim, a gente tem que ser assim. E essa semana eu vi as pessoas falando sobre o Espírito Santo, e eu só quietinho, falando, nossa, que bom, está confirmando a minha palavra, isso é bom, isso é bom. O Espírito, ele é um Espírito ativo. O Espírito Santo, ele existe, certo? E você já ouviu, né? Na igreja, você ouviu aqui, Espírito Santo, a gente ora, Espírito Santo, Espírito Santo. Só que você sabe quem que é o Espírito Santo? Vocês sabem quem que é o Espírito Santo? E hoje eu queria... O que vem na tua cabeça quando você ouve Espírito Santo? O que vem na tua cabeça? Amigo? Tá. Quem mais? Consolador. Quem mais? Conselheiro. Boa. Quem mais? Presente? Boa. Como? O que ensina todas as coisas. Quem mais? Deus. É isso aí. Mas vocês estão todas essas coisas que vocês falaram são qualidades do Espírito Santo, certo? São adjetivos dele. E na verdade, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é muito mais real do que... Eu quero que você olhe para o lado agora, né? Eu sou aquele pregador, olhe para o lado. Então, está vendo essa pessoa? Ela está indo do teu lado. Você consegue tocar nela, você consegue falar com ela, você consegue abraçar ela, você consegue beijar ela. O Espírito Santo, ele é muito mais real do que essa pessoa que está ao teu lado aí. E se a gente partir desse princípio, toda a nossa vida, tudo que a gente acredita, tudo isso muda, porque a gente tem uma mente setada do que é o Espírito Santo, do que ele representa, do que ele pode fazer, do que ele vem fazer, quem que é esse cara. E o título da minha mensagem hoje é meu MacBook última geração, o Espírito que nos foi dado. Esse é o tema dessa manhã. E essa é uma manhã de novidade de vida, como o Cal bem disse. Essa é uma manhã onde você vai sair daqui batizado com o Espírito Santo, talvez. É só você quiser. É só você quiser. É só você querer. Hoje é esse dia. Hoje é esse dia. O Espírito que nos foi dado. Em Atos 1:4 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Diga comigo, poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Esse é o Espírito Santo. E eu quero trazer alguns pontos hoje para você, que é muito importante você saber desses pontos e como que ele trabalha, o que significa isso. O Espírito Santo, ele é extremamente ativo, como eu disse, ele faz o tempo todo. E ele trabalha o tempo todo. A Bíblia diz em Mateus 26:41 que o Espírito Santo, ele está pronto, porque as tentações da vida nos cercam, as vontades exuberantes nos cercam, os prazeres, os desejos nos cercam, e a gente quer fazer um monte de coisa. E o Espírito, ele está sempre pronto. Você acorda de manhã e fala assim: Espírito Santo, obrigado. Você vai para o trabalho e você fala assim: Espírito Santo, obrigado por esse dia, obrigado pelo meu trabalho. O que você quer? O que você quer trazer para mim hoje? Como que você quer me usar hoje? O que eu posso fazer para que outra pessoa tenha acesso a você? Você faz isso? Eu não faço todo dia, eu confesso, mas eu deveria fazer. Eu deveria fazer. E esse é o primeiro conselho dessa manhã. Você acordar. A primeira coisa que a gente faz é acordar na cama. Eu faço isso. Eu acho que você também faz. A gente faz.
e já, né, criado mudo ali, encosta no celular. Ninguém mandou mensagem para mim. Vai dizer. É a primeira coisa. E que dó da gente, eu tenho dó porque que alienação, né, num negócio tão ridículo desse, né? Sendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer de manhã é, primeiro você se levanta e vai escovar os dentes, certo? Você levanta, olha para o céu, fecha seus olhos. Espírito Santo, esse é o dia que o Senhor fez para mim. Vamos lá, o que você quer? O que tem para hoje? Qual que é a surpresa? Eu vou ter que ser paciente hoje? Eu vou ter que amar alguém mais do que precisa hoje? Eu vou ter que perdoar uma pessoa mais de uma vez hoje? Eu vou ter que colocar minha bondade em prática hoje? Mais de uma vez? Sim. E aí está o segredo, aí tá uma chave para a nossa vida. Aí está um lifestyle que a gente tem que ter. E a Bíblia ela fala sobre o Espírito Santo bastante. Ela traz a essência do Espírito Santo sobre os discípulos. Jesus soprando o Espírito sobre os discípulos. Jesus estava ainda vivo. E ele, depois de, se eu não me engano, essa passagem, depois ele ressuscitar, ele sopra o Espírito. Só que eles não tinham Espírito ainda. Só que Jesus sopra o Espírito sobre eles. E eu quero trazer alguns pontos para vocês. Um primeiro ponto interessante que eu estudei e que veio é que o Espírito Santo, ele é uma promessa do Deus Pai para mim e para você. Você sabia disso? Você sabia disso? Abre a sua Bíblia em Atos 1:4. Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Mas isso é Jesus falando com os discípulos. Não saiam de Jerusalém. Esperem pela promessa do meu Pai, a qual eu falei para vocês. Olha que interessante. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A condição, antes de eu continuar, eu quero que você feche seus olhos, na verdade. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar com você nessa manhã. Pai, obrigado por essa manhã, Espírito Santo. Obrigado porque você é real. Obrigado porque você atua em nossos corações. Obrigado porque você atua em nossas emoções. Obrigado porque você atua em nossas ações. Espírito Santo, estamos com nossos corações abertos, receptivos. Estabeleça um trono dentro de nós essa manhã. Espírito Santo, fale conosco, toque no nosso corpo físico, fale aos nossos ouvidos, nos dê visões nessa manhã, para que possamos ativamente avançar, estabelecer o seu reino aqui na terra e que possamos desfrutar de coisas sobrenaturais que só conseguimos a partir de você, Espírito Santo. Amém, amém. E é legal, né? O Elder sempre fala assim, quanto menos eu atrapalhar o Espírito Santo, melhor. E hoje é esse dia. Eu estou falando sobre ele, quanto menos eu atrapalhar ele, melhor. O Espírito Santo, ele trabalha. Ele não é uma mentirinha que a gente faz numa oração. Espírito Santo, obrigado por sua presença. Não. O Espírito Santo, imagina que se você tem na sua cabeça que o Espírito Santo ele é uma pessoa real, você pecaria menos, certo? Porque imagine se teu pai ficasse na tua cola o dia inteiro assim, e você, mano, não vou fazer isso aqui, né? Meu pai tá olhando, né? Não vou abrir isso aqui no celular, não faz sentido. Meu velho vai ver, vai brigar comigo. Faz sentido? Se você entender e ter essa percepção com o Espírito Santo, você peca menos. Você deixa de ser um pouco mais burro. Porque a gente só peca por burrice e imaturidade. Essa é a verdade. Porque quando a gente é criança, a gente faz cocô nas fraldas, a gente vomita e a mami vem limpar, o papi vem limpar. Só que quando você atinge uma certa idade na sua vida, você não faz essas coisas mais, certo? Você vai pro toalete. Você entendeu que não é legal ficar com uma massa estranha aqui na parte de trás, meio úmida. Não faz sentido, eu vou lá pro toalete. Né?
E é assim a nossa vida. Esse é basicamente um resumo sobre você pecar ou não pecar. A gente só peca porque a gente é burro. E o Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo ele nos traz é essa sabedoria, esse sentimento, essa inteligência de não fazer o que não precisa ser feito, ou não sair da justiça quando eu estou nela, ou errar o alvo quando eu já estou dentro dele. Lemos aqui em Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comi com eles, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual eu falei para vocês. João, ele veio e batizou vocês com águas, mas vai vir outro, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Essa é uma promessa de Deus Pai para mim, para você, para a humanidade. Só que existia uma condição para que o Espírito Santo ele atuasse na terra. Você sabe qual que era? Alguém chuta? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca? A condição para que o Espírito viesse e atuasse em mim e em você era que Jesus voltasse. Você sabia disso? Essa é a condição. O Espírito Santo ele não viria se Jesus não fosse. O Espírito Santo ele não atuaria se Jesus estivesse aqui ainda, porque Jesus faria. Jesus o faria. Eu quero que você abra de novo a sua Bíblia, João 16, 5 ao 7. Vamos ler bastante a Bíblia hoje, isso é bom. É bom porque daí eu falo menos coisa na minha cabeça e falo mais coisa que tá certo já. João 16, 5 ao 7. Engraçado aqui, ó, já começa com um tema sobre o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde você vai, Jesus? Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza, porque eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Você imagina Jesus falando com os discípulos, eles eu estou indo embora. Eles ficavam tristes, eles não tinham percepção de reino que você e eu temos hoje, por exemplo, nessa época. E eles não estavam entendendo nada. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E se a gente continuar lendo aqui, por exemplo, no 8, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora o que eu posso falar para vocês. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. Falará apenas do que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e eu anunciará a vocês. Olha que massa. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então Jesus ele subiu aos céus, e a condição para que o Espírito Santo viesse e habitasse nessa terra era que Jesus subisse aos céus. O Espírito Santo ele não ia ter a sua autonomia se Jesus não fosse. Vocês chegaram a ler isso uma vez? Engraçado, né? E por isso que hoje, quando você ora, eu diria para você focar sua oração mais no Espírito do que para Jesus. Pode orar mais para o Espírito Santo, não tem problema. Pode orar para Jesus também. Mas Jesus ele deixou o Espírito Santo para que a gente se relacionasse com Ele. E a gente precisa fazer isso todos os dias. O Espírito Santo ele nos dá graça. Ele, como eu li aqui, ele nos convence do pecado. Se tem uma pessoa que consegue fazer isso, não é o teu pai, não é o teu pastor, não é o Papa, não é mais ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus, que convence você, que tira você de um buraco tão fundo, que faz você cair em si e falar: opa, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que parar de fazer isso.
E a gente ouve histórias onde o Espírito ele se revela, ele se mostra como pessoa, e a pessoa está lá sozinha e ninguém falou nada com ela. E ela está lá, às vezes no meio da sua overdose, na sua loucura, e de repente o Espírito encontra ela e fala com ela: ó, eu tenho coisas melhores para você. Porque a Bíblia disse para mim e para você que Ele de antemão preparou coisas boas para mim e para você. Está lá em Efésios 2:10, e Deus ele fala para nós assim que somos a obra-prima de Deus. Eu falei isso no casamento do Felipe. Você é a obra-prima de Deus em Jesus Cristo. Uma obra-prima é a masterpiece, é a que mais vale, a que mais tem valor. E a gente precisa andar nessa esfera, nesse escalão. A gente precisa entrar nesse lugar onde o Espírito atua. Onde o Espírito atua. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia lá em Efésios 1:14. Efésios 1:14. Não, brincadeira. Estou repetindo. Está escrito assim: que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Se a gente ler um pouquinho lá mais do começo, a gente vai entender que o Espírito Santo, ele é o penhor de Jesus Cristo. Imagina que quando você namora e se passa a noivar, o que acontece? O que acontece quando você noiva com alguém? Ninguém nunca noivou. Então eu noivei. Quando eu noivei aqui, eu peguei e comprei uma aliança, certo? Eu comprei uma aliança e coloquei na mão direita da Luíse. Falei assim: ó, agora já era. Essa é minha. Só tô aguardando o dia, bicho. Só tá marcada a data, o horário, o nosso casamento, certo? Esse é o dia que o Senhor fez para mim, aleluia. E eu coloco uma aliança na mão direita dela. A aliança é o meu penhor. A aliança é a garantia que no dia 1 de dezembro de 2017 eu iria casar com a Luíse. E eu só precisava ter paciência, só precisava ter esperança, só precisava ter domínio próprio. Eu sabia que o meu dia chegaria, eu estaria com ela no altar e finalmente eu me tornaria uma só carne com a minha esposa, com a minha mulher. Então o meu penhor era a aliança, certo? Agora imagina Jesus e a humanidade. Você sabe, você que é crente, você sabe que a gente fala sobre a igreja como sendo a noiva, certo? A noiva de Cristo, certo? E quem que é o noivo? Jesus Cristo, certo? E quem que é a aliança? O Espírito Santo. Ele é o penhor. O Espírito Santo, ele é a garantia que um dia Jesus Cristo ele vai voltar e vai me buscar e vai te buscar. Essa é a aliança. Então o casamento ele está marcado. E eu não vejo a hora de estar no altar com o nosso noivo Jesus Cristo. O Espírito Santo é a aliança que nos mantém esperançosos, firmes, até que Jesus ele volte e busque a sua igreja novamente. O Espírito Santo é essa aliança. Você sabia disso? O Espírito Santo é o penhor da volta de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é muito especial. E Jesus ele está voltando. Eu não sei se você está percebendo, mas não é só as catástrofes que me indicam que Jesus está voltando, mas é sim o Evangelho sendo difundido pelas nações. Não é as coisas ruins que falam que Jesus está voltando, mas as coisas boas que Ele falou que ia acontecer. E o Evangelho está se dissipando. As pessoas estão sendo curadas. As pessoas estão tendo encontros com o Espírito Santo. Inclusive a gente vê pessoas lá do Hamas. Eu vejo notícias dos caras tendo encontros com o Espírito Santo e se convertendo ao cristianismo. Você está entendendo? Quem que faz isso? Eu não sou. Eu não teria a mínima capacidade de chegar no cara lá que cresceu num ambiente onde ele pensa que ele era um HD branco e foram colocando um monte de coisa na cabeça dele. Ó, você tem que matar, você tem que... E de repente chega o Espírito Santo e zera tudo. É só o Espírito Santo que pode fazer isso.
É só o Espírito Santo que pode me convencer e te convencer de coisas que a gente jamais imaginaria. O Espírito Santo é o penhor da volta de Jesus Cristo. Esse é um ponto que eu quero que você guarde. Então eu já falei que Jesus, a condição que o Espírito ele precisava para atuar na terra era que Jesus subisse. Esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo, ele é a promessa do Deus Pai para mim e para você. Deus, ele nos prometeu esse Espírito. E eu falei agora que o Espírito Santo, ele é a garantia que Jesus, ele vai voltar um dia. E Jesus, ele vai voltar um dia. Então, no passado, a gente ouvia as pessoas... Deixa eu tomar uma água. Tá seca, que nem quando eu fui pedir a Luísa em namoro. Eu lembro que cheguei na casa do Arno, o pastor Arno, né? Eu nem conhecia ele, falar a verdade. Vou ser bem sincero com vocês, eu só conhecia a Luísa, era o que me importava, né? Eu cheguei lá, mano, entrei num apartamento e falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, velho? Saí lá da Zona Leste de São Paulo, né? Tô aqui em Curitiba, e aí encontrei uma loirinha, aí já é minha. E daí eu fui lá, pedi ela em namoro, né? Um parênteses aqui na minha mensagem, né? É a boca seca, ele sentou ele e a velhinha assim na minha frente, sentei assim, e eu comecei a falar sem me perguntar, sabe quando você está nervoso? Você vai, não sei o que, eu sou virgem também, eu vou casar virgem, e fique tranquilo. Não, nem te perguntei isso, cara. Aí a velhinha, ele olha pra mim assim, ó, velhinha, pega um copo d'água pro rapaz que ele tá com a boca seca. Aí foi lá a velhinha, pegou um copo d'água e tudo deu certo. Hoje somos casados, temos 2 filhos. As crianças mais lindas do mundo são os meus filhos, desculpa, mas é verdade. Se você vê, a menina ali, ó, tá ali ó, no colo da amiga. Pense numa bebê bonita, bicho. Não tem como. Tem como. O cara vai ter que ser no mínimo 10 vezes melhor que eu para casar com a Lisa. No mínimo. Onde que eu estava? Como eu disse, o Espírito ele sempre esteve sobre as pessoas porque, né, Jesus estava ali. Só que ele nunca esteve dentro das pessoas. E ele só pôde estar dentro de mim e de você quando Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi agora, está sentado à direita do Pai. E hoje é um dia que a sua história muda para sempre. Hoje é um dia que você recebe o Espírito Santo. Hoje é o dia que você é convencido dos maus caminhos onde você se encontra, ou dos pensamentos, ou das suas emoções. Das suas emoções desreguladas, enfim. Hoje é o dia onde o Espírito ele age no seu coração. Ele age dentro de você, na divisão da sua alma, assim, ó. Hoje é o dia, hoje é esse dia. Hoje esse dia, e você começou a sessão hoje, talvez sentindo um quente na mão, uma coceira do nada. Talvez você começou a sessão aí sentindo um calor no corpo. Talvez você começou a sessão tendo insights que você, nossa, não faz sentido, por que eu estou pensando nisso agora? Você começou a sessão hoje, nossa, eu estou ouvindo uma voz, eu estou vendo 2 anjos. Talvez hoje a sessão começou para você assim hoje. E eu quero te dizer, cara, você não é doido. Fique tranquilo. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Ele está falando com você hoje. Hoje a tua vida muda para sempre. Hoje o Espírito ele começa a atuar em você 100%, verdadeiramente. Anteriormente na história lemos várias vezes que o Espírito ele estava sobre ele, sobre ela, né? E agora, com você, como eu bem disse, agora o Espírito Santo, através da obra de Jesus Cristo, ele está disponível para morar dentro de você. Deus ele quer morar dentro de você. Se você hoje, o visitante, você que não conhece isso, não conhece essa palavra, eu estou dizendo para você hoje que Deus ele quer morar dentro de você. Aí você fala, nossa, por que Deus quer morar dentro de mim, um ser tão pequeno? Mas não é sobre você, é sobre Deus, sobre a magnitude e a bondade dele. Deus ele quer morar dentro de você. E quando ele mora dentro de você, o Espírito Santo ele habita de uma vez por todas. E eu quero te explicar que o Espírito Santo ele não é um hospedeiro. Quando você vai no hotel, certo? Você não pode mudar a cama de lugar. Você faz isso? Se você fizer isso, é estranho. Você não pode.
Você não pode chegar no hotel lá e... vou colocar o frigobar aqui, acho que fica melhor. Não, né? Não faz sentido, né? A gente é um hospedeiro, a gente é um hóspede. Só que quando você recebe a Jesus, você tem o Espírito habitando em você. Ele é um habitante. E quando o Espírito Santo ele habita dentro de você, ele pode mudar as coisas de lugar. Ele pode fechar essa janela e criar outra janela em outro lugar. Ele pode fechar essa porta e derrubar ela e abrir uma porta em outro lugar. Ele pode comprar móveis novos, que é o que ele faz. Ele entra dentro de você, ele troca tudo. Ele troca o tapete. Ele chega varrendo. Vai varrendo. Ele chega varrendo, ele chega limpando. Passa um veja ali, multiuso, limpa o chão. Ele chega mudando tudo. O Espírito chega mudando tudo. Esse é o Espírito. Ele abre as janelas, estava escuro, ele abre, joga a cortina para um lado, para o outro, deixa o sol entrar. Esse é o Espírito Santo. E aí a transformação na sua vida, ela começa a acontecer. Dia após dia. Quando você menos percebe, você já está muito longe de quem você era antes. Eu tenho certeza, tem muitas histórias aqui que você vai olhar para trás e você, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Eu nunca imaginei que eu estaria levantando a minha mão e adorando Deus que eu nunca vi. Que eu nunca vi. Essa é a obra do Espírito Santo. Fé no Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito, ele imediatamente estabelece um trono dentro de você, assim, ó. Essa é minha casa. Esse é meu templo. Esse é o lugar onde eu quero ficar todos os dias. Dentro da Tami, dentro do Rames, dentro do Cal. Você é o lugar onde o Espírito Santo ele quer ficar todos os dias. Parou para pensar nisso? Um ser supremo, vindo direto dos céus, ele fala assim, ó, eu quero habitar dentro de você, você me deixa? E ele é tão amoroso, tão carinhoso, que ele não vai fazer isso se você não deixar ele fazer isso. É por isso que quando a gente crê com o nosso coração, a gente recebe Jesus, instantaneamente, imediatamente, o Espírito Santo ele estabelece ali uma casa, um trono onde ele se assenta. Aqui é o meu lugar. E daqui eu não saio, só se ele quiser que eu saia. Mas dificilmente você vai fazer isso, porque uma vez que você tem um contato com o Espírito Santo, a tua vida ela muda para sempre. Para sempre. E quando a gente tem um contato com o Espírito Santo, a gente consegue ativar os frutos do Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo ele nos dá frutos? Você sabia que o Espírito Santo ele te dá poderes especiais? Essa é a verdade. Essa é a mais pura verdade. Sabia disso? E lá em Gálatas 5, 22 ao 23, a gente lê os frutos. Quer colocar aí para mim, Tami? Tami. Olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Não há lei. Não há lei. E a minha interpretação dessa passagem me faz entender o seguinte: se o fruto do Espírito é paz, alegria, fidelidade, amor, amabilidade, paciência, é impossível eu ter isso na minha vida se eu não tiver Espírito. Você parou para pensar nisso? Se o fruto é algo que o Espírito me dá e eu não produzo por conta própria, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, habitando, eu não consigo ter paz. Eu não consigo ter alegria. Eu não consigo ser bondoso. Eu não consigo ter paciência. Eu não consigo ter mansidão. Ah, pastor, mas eu conheço um monte de gente que é boa aí e mansa. Mentira, elas não são de verdade. Porque a Bíblia está dizendo para mim que só consigo ser manso se o Espírito Santo habitar dentro de mim. Isso é um fruto que Ele estabelece dentro de mim, partindo do relacionamento que eu tenho com Ele. Se eu me relaciono com o Espírito Santo, eu começo a ter esses frutos. Por isso que você vê uma pessoa, que nem o Cal falou aqui, ó, mas você vai comer bola, vai engolir tudo isso aí? O Cal falou aqui no começo, né? Ele deu um exemplo de uma moça. Você vai engolir tudo isso? Vou. Sabe o que é isso? Espírito Santo. Porque Ele é o único capaz de te dar uma alegria além do que o mundo possa te dar. Paulo, quando escrevia as suas cartas, ele estava na prisão. Ele fala, a Luísa pregou semana passada, ela falou, permaneçam alegres. De novo, fala para vocês, ó, sejam alegres. E o cara estava na prisão, escrevendo isso. Não faz sentido.
é o Espírito Santo. É só a partir do Espírito Santo que a gente acessa essas verdades, esses frutos. Fidelidade. Você só consegue ser fiel com o Espírito Santo. Você não vai conseguir sem Ele. Você só consegue ser manso de verdade com o Espírito Santo. Você só consegue ser paciente. E paciência, quando você ora por paciência, você sabia que você está orando por adversidade, né? Você sabe disso, né? Porque se só tem paciência, você só coloca a paciência só ativa ela quando tem alguma coisa para ser paciente, certo? Deus, me dê mais paciência. Amém? Que assim seja, então. Também vai ter um monte de problema para você ser paciente. Fique tranquilo. E agora deixe esse fruto sair para fora de você. Ah, Deus, eu oro por mais amor. Amém? Então você vai ser decepcionado amanhã por umas pessoas e você vai ter que amar elas 2 vezes mais. É mais ou menos isso. Ah, Deus, me dê domínio próprio. Ok, amanhã eu vou te colocar 2 mulheres bonitas na tua frente, assim, ó, vai ficar te mandando mensagem o dia inteiro, querendo que você traz sua esposa. Amém? Então, tenha domínio próprio. Fidelidade. Coloque esse fruto para fora. Porque nada desses frutos eu vou usar eles no céu. Já parou para pensar nisso? Um dia que Jesus voltar, eu e você vamos estar lá no céu. Eu não vou precisar ter fé, eu não vou precisar ter amor, eu não vou precisar ter paz, ter esperança, porque eu estou no céu, meu irmão. Eu só vou estar adorando assim, ó. Jesus, ele vai estar aparecendo em Deus, sei lá como que vai ser. Ele vai estar aparecendo assim e a gente vai cantar santo, santo, santo. E a gente fecha o olho, daí abre o olho de novo, já está diferente. A gente, nunca tinha visto isso, santo, santo. Vai ser assim no céu. Não preciso de fé. Não vou estar olhando para o cara do lado. O que ele está, qual roupa que ele está usando, se ele está chorando ou não, se ele está rindo ou não. Não me importa, vou estar no céu. E todos esses frutos aqui, o Espírito que nos foi dado, a gente consegue ativar esses frutos através dele. Então hoje é o dia de você ativar esses frutos. Isso aqui são coisas sobrenaturais, você sabia disso? São sobrenaturais. Eu quero uma pergunta para hoje. Quantos tiveram uma experiência espiritual dos crentes? Quem já é crente? Tá. E quem já é crente nunca teve uma experiência espiritual com o Espírito Santo? Levanta a mão. Tem alguém? Ah, que bom. Aí sim, bicho. Que isso, eu esperaria uma mão levantada para me fazer minha piada agora, mas não, brincadeira. Mas a questão aqui, pastor, eu nunca tive uma experiência espiritual. Você teve sim, quando você recebeu Jesus. Quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo, ele entrou dentro de você. Você já teve uma primeira experiência espiritual com o Espírito Santo. Foi nesse dia. Mas não tremia, não ria, não fiquei no chão lá e tal. Bobeira. Você pode fazer isso, se o Espírito te conduzir nessa verdade. Não limite o Espírito Santo. E não é da tua conta como Deus toca a igreja. Ele toca do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser fazer você começar a rir agora, você vai começar a rir agora. Se Ele quiser que você comece, se ajoelhe, comece a chorar e exaltar o nome dEle, você vai fazer isso. Aí você só não pode olhar para o lado. Tem uma história do pastor Chris Valentin. Ele fala que tava um casal lá, tinha um casal, se não me engano, lá na igreja deles. Eles estavam fazendo uma impartição, impondo as mãos, né, e fazendo impartição, e tudo que eles carregavam, a unção que eles carregavam, eles estavam passando para as pessoas, né? E eles fizeram uma fila gigante na igreja assim e tal. E o Chris Valentin, eu entendo, ele é um profeta. Eu entendo assim, ele falando que ele é um knower, ele é um cara onde o Espírito Santo ele fala com ele através da sua intuição. A gente chama de knower, né, que é intuição, é intuitivo. Ele fala que ele estava assim, né? Aí vieram orar por ele. Aí ele abre o olho assim, tá todo mundo no chão. Aí vai estar chegando a vez dele, ele, meu Deus do céu. Ele é um cara top, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Procurem na internet, Chris Valentin. Vão aprender muita coisa com esse cara. E ele de repente está olhando, já vivido na fé, experienciado, muitos anos na igreja. E ele, meu Deus, mano, tá todo mundo caindo, até os meus amigos pastores aqui, mano, tá todo mundo caindo no espírito aqui. Aí vai chegar na vez dele, em nada. Aí ele fala que ele dá uma olhadinha assim, acho que é melhor me deitar, tá todo mundo deitado, eu vou deitar também, né? Para não ficar feio. Mas é isso aí. Não interessa para você como Deus toca a igreja. Ele toca cada um especialmente, do jeitinho dele. Não se preocupe com o outro, como o outro está sendo usado e tocado pelo Espírito Santo. Acabou o meu tempo, mas eu preciso falar mais.
Hoje é um dia onde o Espírito Santo ele vai habitar dentro de você. E na verdade o sobrenatural ele acontece todos os dias. Meu Mac travou, deixa eu colocar a senha aqui, calma aí. Uma coisa é eu beber essa água, certo? Aproveitar já. Vamos supor que isso aqui é o Espírito Santo. Deus, estou bebendo. Está dentro de mim, certo? Mas Deus ele quer muito mais do que estar dentro de você. Ele quer que você esteja nele. A diferença de eu tomar esse copo d'água, a água vai entrar dentro de mim, é totalmente diferente de eu me jogar no oceano. Está completamente rodeado daquele ambiente. Daquele ambiente. Deus ele quer se relacionar com você nesse nível hoje. Deus ele quer te batizar com o Espírito Santo hoje. Se jogue no oceano, hoje é o dia. Hoje é o dia que ele não quer só estar dentro de você. Hoje é o dia que ele quer que você se joga. Deus, eu vou me jogar no oceano hoje. Eu quero estar cercado pelo seu poder, pelo seu Shekinah, do Namis. Eu quero estar cercado. Eu quero estar cercado. Estar nele. Mais do que ele. Estar nele mais do que ele na gente. A gente tem que querer estar nele. Tem que querer estar nele. É impossível você ser um crente e não ter o Espírito Santo. É impossível, é impossível. Não tem como, não existe, não faz sentido. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo junto. Você recebe o Espírito Santo junto. E depende de você, sabe? Se jogar no oceano, como eu disse, você quer ter experiência com o Espírito Santo, se jogue no oceano, meu irmão. Se jogue. Não tenha medo. Eu lembro de uma história, a Luiz, quando a gente estava na Beta, a Luiz também, eu interpreto ela como uma knower, né? Ela não é uma mulher muito emotiva. Eu nunca vi ela caída no chão assim, exceto esse dia. A gente estava no culto lá na Bethel, e daí, beleza, acabou o culto. Dá licença. Alguém viu minha esposa? Dá licença, obrigado, dá licença. Foi abrindo a multidão assim, né? A Luiz lá assim. Eu falei, vixe, essa se jogou no oceano. Foi engraçado de ver, cabelo, né? Assim, olha quando o cabelo fica assim. Desculpa, expus a minha esposa. Mas o Espírito ele é assim, você tem que querer estar com ele. Ele quer estar com você, da parte dele está resolvida. Só que se quer ouvir mais o Espírito Santo, se joga no oceano. Se joga no oceano, porque você vai sair daqui, como o Cal disse no briefing, ele estava só testificando a minha mensagem. Você vai sair daqui hoje, e só de você entrar na sua casa, as pessoas na sua casa vão ser curadas, porque você pisou lá. Porque é através do Espírito. Só que você precisa ter essa consciência, você precisa entender que ele faz isso. E ele opera dessa forma. Ele opera dessa forma. Mas eu nunca ressuscitei um morto, eu nunca caí no chão que nem a Luísa, eu nunca... Mas você teve alegria no dia? Mas você foi manso no dia? Você teve paciência no dia? Parabéns, você foi super poderoso. Você colocou em prática um super poder que só o Espírito Santo pode te dar. E a gente desvaloriza esses frutos pequenos, porque a gente quer ressuscitar um morto, porque a gente quer ver um cara na cadeira de roda andando. Só que você consegue ser manso? Você consegue ter paz? Quando o dia está bem ruim? Você consegue ter alegria? Que a alegria é um lugar que você entra, certo? Ela independe da circunstância. Isso é felicidade. Você consegue ter domínio próprio? Parabéns, cara. Sobrenatural acontecendo todos os dias e você nem percebe na sua vida. Esse é o Espírito Santo. Quando você chega no mercado e você olha para a mulher do caixa e fala assim, acho que eu tenho que dar um bom dia para ela. Não é você que está achando, o Espírito Santo está falando para você, dê um bom dia para ela. Talvez a mulher ia se matar naquele dia e você deu um bom dia para ela. Você fala, bom dia, tudo bem? Obrigado. Você encheu ela do Espírito Santo, você nem percebeu e ela não tirou a vida dela. O sobrenatural ele acontece todos os dias. Todos os dias. O Espírito Santo ele é real. E eu falo com você, isso eu falo para você com muito temor no meu coração. O Espírito Santo real, ele está aqui hoje. E ele quer entrar dentro de você e mudar as coisas de lugar. Mas deixa ele fazer isso. E o versículo que eu li no início, o Espírito ele veio. E o que eles receberam? Vocês lembram? Poder. O Espírito te dá poder.
Poder para você ser, poder para você atuar, poder para você pregar, poder para você influenciar e governar o ambiente onde você está, os sentimentos, as emoções. E a Bíblia ainda diz em João 4:23 que importa que adoremos Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então só existe uma maneira de adorar a Deus: em espírito. É por isso que o Espírito Santo, eu quero que você entenda, você não pode sair daqui hoje não sabendo o que significa o Espírito Santo. Ele está aqui hoje, ele quer te usar, Ele quer te impulsionar, Ele quer te tocar com uma graça individual. Como eu disse, Ele vai te tocar do jeito que Ele quiser. Ele vai te tocar do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, entendendo o seu jeito. O Espírito Santo é carinhoso, Ele é manso, Ele vai tocar você do jeito que Ele quiser. Só que eu quero que você abra suas mãos e fale assim: se você tiver a liberdade e quiser receber esse Espírito hoje, eu quero que você abra sua mão, eu vou orar por você. E eu quero que ainda mais eu vou ser ousado hoje, porque o Espírito também ele te dá ousadia. Através do Espírito você consegue ser pleno. A Bíblia diz assim que não se encha do vinho, porque há contenda nele. Mas se você quer se encher de alguma coisa, que seja do Espírito. Que seja do Espírito. Ele não está dizendo para você beber aquilo, ele só está fazendo uma comparação. O vinho, ele vai trazer dissolução para você. Você vai ficar bêbado eventualmente, certo? Você vai ficar bêbado, você vai perder a razão, a racionalidade. Você vai perder. Continue com as mãos assim, pode continuar. O Espírito, ele está trabalhando. Isso é profético, hoje é uma manhã profética na sua vida. Só que daí o Espírito Santo, ele não tem medida. Ele não tem medida. O Espírito Santo, você pode pedir ele sem medida. Não há dissolução nele. Não há dissolução nele. E quando a gente pede mais Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mais, a gente começa a alcançar níveis profundos, níveis maiores que a gente não sabia antes, níveis maiores e melhores que a gente não conhecia. Eu quero que você feche os olhos hoje. Eu quero que, se você não é batizado com o Espírito Santo, eu vou declarar sobre você hoje um batismo. E talvez você não saia falando língua estranha, não tem problema. Batismo é você se jogar no oceano. Só que você vai ser mais manso hoje. Só que você vai ser mais paciente. Você vai ter mais domínio próprio. Seja bem-vindo, você foi batizado no Espírito Santo. Você quer falar em línguas? Busque isso, ótimo. Busque. Quer ter o dom de profecia? Busque. Quer ter discernimento espiritual? Busque, se jogue no oceano, se exponha mais. Essa é a verdade. Quanto mais a gente se expõe, mais a gente tem dele. E eu quero agora que você, com suas mãos, os pastores que estiverem em volta e se sentir de orar para essas pessoas, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, hoje é o dia em que a sua história ela muda para sempre.